Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a Constituição de 1824. A Constituição ela é um conjunto de leis de um país, de uma nação. Né? É chamada sua Carta Magna. O Brasil, ainda no seu período colonial, ele seguia as leis de Portugal. A partir de 1822, com a independência do Brasil, havia a necessidade da criação da sua própria Constituição. Então, Dom Pedro convocou a Assembleia Constituinte em 1823, né? Então nela haviam representantes de vários setores da elite, não das camadas mais populares, mas da elite, eram proprietários rurais, grandes produtores, né? Advogados, militares, representantes da igreja. Então esse povo se reuniu, não havia mulheres também, né? Se reuniu e baseados principalmente nos princípios do iluminismo, naquilo que lhe convinham pelo menos, começaram a redigir. Após alguns meses eles já tinham a proposta de Constituição. Ela ficou sendo conhecida como Constituição da Mandioca, e a gente já vai ver por que era chamada Constituição da Mandioca. Então, ela era uma tentativa de limitar o poder do imperador e excluir os portugueses da vida política do Brasil. Então, assim, ela era anticolonialista, porque ela era xenófoba, no caso, né? Ela queria excluir os portugueses. Os portugueses ocupavam muitos cargos públicos, principalmente, né? Isso criava muito ranço por parte dos brasileiros. Então, essa constituinte, ela já excluía os portugueses estrangeiros de poder exercer cargos públicos, de votarem ou serem votados. Então, nesse ponto, ela era anticolonialista, né? Anti-absolutista, porque ela limitava os poderes do imperador. E aí agora a gente vai ver por que mandioca. Antidemocrática e elitista. Bom, ela já, na sua formação, né, só tem representantes da elite, ela já é elitista por natureza. Antidemocrática por conta desse voto censitário. O voto censitário ele se baseava na renda da pessoa. Como o Brasil, nessa época, ele era essencialmente agrário, né, e baseado na escravidão do povo africano, o alimento mais consumido nessa época era a mandioca, a farinha, né? Então era muito produzido no país. Só que quem produzia muito e só tinha direito a votar e ser votado quem produzia muita mandioca, muita farinha, eram as pessoas mais ricas, eram da elite. Então a população mais pobre não tinha esse acesso à vida política no país ainda. E então essa Constituição ela era elitista, né, e antidemocrática, porque ela restringia a vida política a apenas uma parcela da população, que era a parcela mais rica, certo? Então por isso Constituição da Mandioca, porque só poderia votar e ser votado quem produzia uma grande quantidade de farinha. Por isso vocês vão lembrar disso mais à frente. Quando falar da farinha, Constituição da Mandioca, vai lembrar por conta disso. Vem esse nome por conta do voto censitário, que restringia as populações mais pobres. Tá? Então ela foi dissolvida pelo imperador em 1823 porque ela não atendia aquilo que ele queria. Né? No caso, era continuar mandando. Né? Ela estava limitando os poderes dele, porque ela no caso, ela dava mais poderes ao parlamento, no caso, aos deputados e aos senadores, né, em detrimento do imperador. Então, teria mais poderes o parlamento, e isso ele não tinha interesse. Então, o que ele faz? Ele dissolve, né, em 1823, essa Constituinte, e aí convoca o Conselho de Estado para elaborar uma Constituição que fosse mais adequada na visão dele. Né? E isso acontece. O principal idealizador desta Constituição de 1824 foi o Benjamin Constant. Né? Ele se baseou ainda nos ideais de Montesquieu, né, de divisão dos três poderes. Só que, para quem lembra lá do início do ano, quando a gente falou dos pesos e contrapesos,
que o Montesquieu fala, né, de um poder controlar o outro, então havia um equilíbrio. Então Benjamin Constant cria esse chamado poder moderador. E aí esse equilíbrio seria dado pelo próprio imperador. Só que é uma coisa um tanto quanto absurda, né, gente? E isso foi entendido também pela elite, em parte, né? Então o que acontece? Essa Constituição de 1824, ela é a mesma Constituição da Mandioca. Ela continua tendo voto censitário, tá? Só o que muda é a formação do Estado. Essa formação tripartite, ou de três poderes, poder legislativo, executivo e judiciário, é criado esse quarto poder aqui, então, certo? Que é o poder moderador. Então, no caso aqui, o imperador ele tem a prerrogativa, por exemplo, de dissolver o Senado e a Câmara de Deputados, né? Ou nomear novos juízes a hora que der na telha dele, quando ele quiser, certo? A alegação, no caso, por exemplo, do Conselho de Estado do Benjamin Constant, que o poder moderador ele ainda se limita aos poderes do imperador, porque tudo teria que passar pelo Conselho de Estado, né? Tudo seria discutido no Conselho de Estado antes de passar para o imperador. Então isso controlaria e moderaria também o imperador, mas a gente sabe que isso não é verdade, né? No caso, se o imperador tem o poder de nomear os ministros, nomear os deputados, os senadores do jeito que ele quer, ou dissolver, inclusive os juízes, o controle está todo na mão dele. E a elite também entendeu isso. Isso vai criar sérios problemas mais à frente, como a gente vai ver nas próximas aulas, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Poder moderador, certo? É o controle do imperador sobre toda a estrutura do Estado. Ele tem, então, o poder de dissolver o parlamento, nomear, convocar novas eleições, nomear e destituir os ministros de Estado, né? Conselho de Estado, nomear e demitir os juízes também, e controlar a administração do Estado. Ele tem o poder executivo e o poder moderador, ele tem o poder total na mão dele, ok? Então isso aí, até a próxima aula.